E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, Vamos aqui dar sequência, né, ao nosso conteúdo, à nossa disciplina, aos nossos aprendizados em meio a esse momento de tanta turbulência que nós vivemos aí, né? Essa situação tão conturbada, né? Em que nós a gente se sente refém, né? A gente se sente impotente diante de um cenário caótico como isso, como a gente tem visto aí nesses dias. Mas nosso objetivo precisa ser cumprido, né? Diante dessa disso tudo que a gente está vendo aí, e a gente vai tentar minimizar com vocês aí de uma maneira complementativa, dinâmica, enfim, para a gente tentar poder diminuir o impacto sobre a educação, né, sobre o aprendizado de vocês. Então, essa metodologia, essa forma que a gente está tentando se adaptar aqui nesse contexto aqui, acho que é um indicativo de que a gente está tentando buscar soluções, tá? Então, vou fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Eu vou fazer vídeos menores de 15 minutos, né? Porque essa plataforma que eu estou usando, ela não comporta vídeos maiores, tá? Mas vou tentar aqui fazer um complemento no material que foi enviado para vocês durante a leitura, para que vocês possam aí auxiliar, que esse material possa auxiliar vocês na composição da compreensão dos materiais, ok? Eu peço então desculpas e paciência, tá? Que esse é um momento diferente para nós todos. A gente está se adaptando aqui com essas ferramentas. Eu já conheço, né? Mas não dessa maneira, né, mais simplistas. Enfim, mas a gente vai lá, tá bom? Então, dando continuidade ao que a gente estava abordando durante as nossas aulas, né? Vou falar para vocês sobre o processo de comunicação e a percepção sobre a ótica de Habermas. Tá? Habermas é um filósofo alemão, vou mostrar para vocês. Esse senhorzinho que vocês vão ver na tela aí, ó, um senhorzinho muito, vamos dizer assim, um senhor que tem um certo carisma, tá? E ele vou falar um pouquinho mais para frente, ele é um autor, um filósofo da escola de Frankfurt, então vocês podem buscar as temáticas de Habermas, Jürgen Habermas, tá? Ele é um autor célebre no contexto da escola de Frankfurt, tá? Porque ele defendia aspectos comunicativos com impactos sociais como um todo. A sua preocupação, a sua linha de pesquisa, o seu estudo era direcionado para esse contexto. Tá? Então ele tem uma célebre frase, tá? Depois vocês podem procurar aí algumas das obras, que ele diz que não pode haver intelectuais se não há leitores, ou seja, a construção do intelecto dentro do processo comunicativo eleva o debate. Vocês já ouviram dizer aquela velha frase, não sei se vocês já ouviram também, né? Tem um ditado que é muito popular que aqui no Brasil eu já ouvi isso lá no Nordeste, né? Que quando se há uma discussão se diz assim: vamos manter o debate para cima do tapete e não entre o tapete e o chão, ou seja, né, vamos elevar o debate. Então, o Jürgen Habermas, ele sempre difundiu essa ideia da comunicação como processo de formação da sociedade das pessoas. Então, ele sempre entendeu o processo comunicativo, aquele processo que eu expliquei para vocês, que a professora Dani também falou, né, sobre a ótica do emissor, da mensagem do receptor. Então, a gente vai entender aqui dentro do material que eu passei para vocês, ok? Então, passando um pouquinho aqui sobre o Habermas, tá? Então, esse é um filósofo, sociólogo alemão. Ele é conhecido pela ética da discussão. O que é a ética da discussão? É que, tecnicamente, ele sempre entendeu que o diálogo ele sempre vai ser mais importante do que eu convencer alguém. Eu não preciso convencer ninguém. Então, se nós observarmos aí nesses tempos
8 ou 80, né, de uma maneira bem popular que a gente está dizendo, mas nesse tempo de irracionalidade, né, em que as pessoas não se entendem, porque as pessoas, no fundo, elas não refletem sobre o processo comunicativo existente que tem que ser estabelecido. Então, o ato do convencimento, né, ele se torna, vamos dizer assim, uma ferramenta que é usada de maneira errada, e aí gera-se essas crises que a gente observa, que a gente vê no nosso dia a dia. Então, durante essa semana aí, né, o mês do coronavírus, né, que está se findando aí, essas discussões que a gente ouve bastante, né, meu Deus, quando isso vai acabar, né? E as mídias sociais são ecos, né? São aí portais para o mundo, para as pessoas se expressarem, né? Então, ele defendia no processo comunicativo a ética da discussão, ou seja, que o diálogo em si ele é mais importante do que o convencimento do meu interlocutor. Debater, né? Eu discuto com vocês em sala, né? Que a empatia, né? A empatia vem das ideias de Habermas no aspecto da ética da discussão, né? O ato empático, ou seja, eu me coloco no lugar do outro e aí, a partir de eu me colocar no lugar do outro, é que o processo comunicativo como um todo e a percepção da comunicação, que é o nosso tema de debate aqui, ela vai discorrer, vai difundir. Tá? Então, a ética da discussão é muito mais do que o diálogo. Né? Se eu fizer um exercício com vocês aqui e pedir de maneira sintética, né, para que vocês possam estabelecer uma relação, uma discussão, debater um assunto, né, seja ele de qualquer viés, tá? Não estou falando somente o político, que é algo que é mais fresco, que é mais complexo, né? Mas se a gente trazer dentro desse ambiente nosso que a gente está vivendo conturbado no Brasil, como as pessoas não entendem comunicação, como as pessoas não interpretam as informações, o quanto as pessoas confundem os dados, e aí fatores científicos, dados científicos, eles passam a ser obsoletos, né? Isso é muito perigoso. Né? Esse é um perigo de uma catástrofe enorme quando você joga no lixo aspectos científicos importantes, dados científicos em prol de uma comunicação que você busca antever um direito dentro daquilo que você quer, que é o convencimento do interlocutor. Né? Tem um ditado muito popular que diz assim, que em casa que falta pão, né, todo mundo grita e ninguém tem razão. Eu até publiquei isso nas redes sociais, né? Porque todo mundo gritando, aonde está o diálogo? O diálogo não está acontecendo. O processo comunicativo que gera o produto, o resultado da comunicação como um todo, ele não ocorre. Tá? Então, Habermas ele defende essa ideia sobre a ética da discussão. A gente não vai aprofundar tanto agora, porque a gente vai ver um pouco de Habermas na disciplina de Teorias da Comunicação 2, em que a gente entra nas escolas, né, nas escolas de Frankfurt, nas escolas de Chicago, de Palo Alto, aí a gente vai entender o processo de comunicação sobre a sistêmica de Shannon e River, e aí entre outros aspectos da comunicação sobre a ótica mais ela de ciência enquanto estudo. Ok? Então, compartilhando um pouquinho para vocês mais sobre Habermas, quem tiver interesse, quiser buscar, né, ele é da corrente teórica da Escola de Frankfurt, né, que só fazendo um spoiler aí para vocês, a Escola de Frankfurt, ela sempre tendeu a pesquisar a comunicação como objeto, como ferramenta sobre a massa, sobretudo sobre os pobres, né? Sobre a massa trabalhadora. Né? Então ela se delimitou esse estudo e os seus efeitos sociais, ou seja, como a comunicação tem uma influência social. E as principais obras de Habermas, né, está aí a mudança estrutural da esfera pública, né, o conhecimento e o interesse, a teoria do agir comunicativo, isso é muito bom, gente. Vocês, assim, é muito bom buscar essa literatura e ler o discurso filosófico da modernidade, né? A ética da discussão e a questão da verdade, direito e democracia. E ele tem uma frase síntese, uma frase que é muito célebre, que ele diz:
que é basicamente o seguinte: o agir comunicativo fundamenta-se na força sem violência, no discurso do argumento. Ele está dizendo de maneira prática que o processo comunicativo, o agir comunicativo, ele é fundamentado na força do argumento, do discurso, e não na força da gritaria em si. Então, se a gente fizesse paralelo e trouxer para os nossos dias aí, a gente vai observar um cenário bem diferente. A gente vai observar um cenário bem complexo, bem ao contrário, né? Então é difícil você discutir política, é difícil você discutir ciência, é difícil você discutir. A internet potencializou o âmbito do processo comunicativo, ou seja, ela quebrou, né, o emissor, a mensagem, o receptor. Eu tenho o emissor, que ele tem a sua estrutura de comunicação, a mensagem é aquilo que ele quer ser dito, e o emissor, que se dane. Essa é a maneira sintética que a gente pode dizer, tá? Então, eu gosto muito desse processo, dessa frase célebre do nosso amigo Habermas, porque ele diz que o agir, gente, ele se fundamenta na força do argumento, sem a violência do discurso, ou seja, o meu discurso ele é pesado e eu não preciso não preciso usar de violência. É com a comunicação, é com as palavras que a gente resolve as situações, tá? Então, eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, porque são vídeos curtos, tá? Eu vou picar esses vídeos para vocês para facilitar. Então, serão entre 3 ou 4 vídeos aí, para a gente poder sintetizar um pouco desses nossos encontros, ok? Então, até o nosso próximo vídeo aí.